Olá, tudo bom? Então, continuando o segundo vídeo relacionado à compra de casa. Então, a gente parou falando sobre entrada, né? Formas diferentes de você conseguir o dinheiro. E agora a gente vai continuar, então, relacionado a, por exemplo, uma informação interessante para a gente saber, que é que dentro do site do governo do Canadá, ele diz que a sua casa, ou a sua hipoteca, no caso, não deve passar de 35% do seu salário bruto. Então, isso é uma informação dada que se você quiser fazer um cálculozinho já para ter uma noção, né? O ideal é que não passe de 35%, tá? Continuando. Então é o seguinte, a gente está falando desse tempo todo de um profissional que a gente buscou, que seria especialista em hipoteca. É claro que você pode ver outras coisas, né, em relação à compra de casa. Esse profissional, o especialista de hipoteca, ele vai te clarificar logo na sua cabeça, eu vou falar as palavras trocadas. Esclarecer na sua cabeça logo informações em relação ao quanto você tem de dinheiro e que formas você tem de pagar a sua casa que você quer. Então procure logo ele antes de ficar se apaixonando por casa. Essa é uma dica que a gente dá, né? Porque é muito triste. Às vezes você vê uma casa, será que eu vou ter dinheiro para pagar essa casa? De repente você vai no banco e você se surpreende para pro mal ou pro bem, né, digamos. Pode ser que você tenha até mais recursos do que você imagina para comprar um imóvel. Então busque logo esse especialista. Bom, continuando. Tá. Em seguida, a gente começou então, temos um budget X para comprar nossa casa. Vamos buscar as casas e aí nós buscamos então um corretor. É obrigatório fazer isso? Não. Mas a gente quis fazer porque primeira casa, medos, né, de fazer alguma coisa errada. Então a gente buscou uma corretora brasileira. Aliás, todos os profissionais agora que a gente buscou foram brasileiros porque a gente teve indicação, né? Então algo que ajuda, a gente está nervoso na primeira compra. Então é bom ter alguém que dê aquelas dicas, né, que você às vezes tem dificuldade de entender. Então, o primeiro foi brasileira, a segunda corretora também brasileira. O que ela fez? Vai me lembrando, tá, amor? Se você lembrar de coisas que ela foi ajudando a gente. Ela fazia pra gente, mandava e-mails com várias casas na região que a gente queria, com o budget que a gente podia pagar. Com a descrição, a gente fez uma descrição, né, do tipo de imóvel que a gente tinha interesse. Uma coisa importante é que ela também não cobrou nenhum valor nosso, né? Que é interesse dela fechar um negócio, né? A compra da casa com ela representando a gente, isso ela vai ter a parcela dela, mas não, a gente não teve que pagar nada para ela. Né? Sim. Foi tudo, obviamente, ela recebeu o valor, a porcentagem dela depois da venda, a partir de quem vendeu o imóvel, não de nós que estávamos comprando, né? Então, assim, ela nos ajudou mandando e-mail com fotos e informações sobre casas, apartamentos em vários lugares. E a gente também deu um perfil bem detalhado, inclusive comentando que a gente tinha 2 cachorros. Isso é importante ressaltar. Não é porque você vai comprar um imóvel que o imóvel ou o prédio, por exemplo, que você vai comprar, ele vai aceitar animal, mesmo que você vá ser proprietário. Então é importante sempre comentar, né, isso com a corretora, o corretor. Foi o nosso caso e tal. Então, ela, dentro de todos os trâmites que ela foi fazendo pra gente, foi nos ajudando, num certo momento, houve então a proposta, quando a gente achou o imóvel. Então, a gente fez uma proposta para eles, né, de quanto a gente queria pagar. É claro que o corretor tenta negociar, então ele abaixa o valor da compra. Aí houve então a contraproposta dos vendedores, dizendo o quanto que eles concordavam e tal, e a gente colocou appliances do próprio imóvel, a gente quis comprar os deles, então foi negociado isso. E depois, então, acabando essa contraproposta e proposta, a gente então teve o valor fixado, e a partir daí existe um documento que o próprio vendedor tem que fornecer para o corretor, e o corretor forneceu para a gente, que se chama Declaração do Vendedor sobre o Imóvel. Essa declaração tem informações gerais do imóvel, sobre tudo que aconteceu no imóvel. Obras que tenham acontecido, problemas gerais, que tipo de problemas? Se houve infiltração, se é uma casa, se houve problemas no solo, no basement, né, que é no porão, a qualidade do ar do imóvel, o telhado quando foi trocado, o encanamento, a energia, o ar-condicionado, aquecimento, ventilação, se teve problema com pestes, com insetos. Então, é uma declaração que ele informa tudo que o dono sabe do imóvel, mesmo que ele tenha sido o primeiro ou não tenha sido o primeiro morador daquele imóvel, ele vai te dar tudo que ele sabe. E isso é importante ter esse documento, por quê?
Porque a gente vai chamar, já veio um outro profissional que eu vou incluir na história, um inspetor. O inspetor, o que a gente sabe é que ele não é obrigatório, porém ele é essencial para poder te dar informações, porque ele vai realmente inspecionar o imóvel antes de você comprar, para ver se tudo que esse vendedor está falando sobre o imóvel confere com o que ele está ali avaliando. Então ele é uma pessoa experiente, ele tem o maquinário todo, todas as ferramentas para poder medir, por exemplo, a umidade das paredes. Ele vai tirar foto de tudo. Ele vai mexer em tudo que é parte elétrica e hidráulica da casa, vai ver se está tudo certinho e vai te fornecer um relatório depois com todas essas informações do tudo que você tem que fazer urgente na casa, ou o vendedor tem que fazer, ou coisas que podem esperar. Já falei tanto que eu tô com a garganta seca. Complementa aí. Esse profissional, na verdade, a gente tem que pagar, né? Quanto que ele cobrou? Nossa, 400? Ele cobrou $402,41. Lembrando que é referente ao tamanho do imóvel, que imóvel foi, o tempo que ele ficou ali. Não é algo assim, o valor é sempre esse. Não, depende. A gente pagou esse valor, ele forneceu pra gente um relatório bem completo, com todas essas informações, com foto de tudo. A gente mora num prédio no último andar, então ele subiu ele foi no telhado também, para ver onde tem a entrada do ar, ele tirou fotos, é realmente um trabalho muito minucioso, né? Muito. Ele realmente dá todas as informações que você precisa. E aí você guarda então esse documento para você e você compara também com essa declaração que o vendedor te deu para ver se está condizente, né? Então, honestidade é muito importante, tem que avaliar tudo direitinho, tenha olhos clínicos quando você entrar no imóvel que você quer comprar. Observe a rachadura, e você também, não só contar com os outros. Veja se tudo está funcionando como foi combinado. Bom, próxima etapa, eu botei números nos itens para não me perder, porque senão eu falei, eu tenho certeza que eu vou me perder nisso aqui. Bom, vamos entrar agora em outra pessoa que está ali dentro desse grupo, né, que nos ajudou a comprar o imóvel, que é o notário. O notário, ele aqui no Canadá, ele substitui o cartório. O Canadá não tem cartório. Então, não é a notária ou notário que vai resolver todos os problemas relacionados à parte jurídica do imóvel e vai te alertar se existem problemas. Uma das coisas que o notário vai, por exemplo, uma das coisas que ele faz várias, que ele vai avaliar é se a casa está sendo, que chama isso, usada, né, como algum tipo de privilégio, que eles chamam em francês está privilégio, eu não sei se em português seria isso. Por exemplo, imagina que duas pessoas compraram imóvel juntas, mas estão vendendo imóvel já separadas. Imagina que uma seja endividada e que esse imóvel está como sendo uma forma de pagar uma dívida, por exemplo. Então, assim, essas coisas a gente não sabe se está comprando sozinho imóvel. O notário, ele sabe tudo. Então, ele vai te dar todas as informações. Se existe algum problema jurídico relacionado à casa, você vai saber. Então, além do notário fazer isso, ele vai passar a casa, no nome da pessoa que estava antes, para o seu nome. Ele vai pegar toda a documentação da casa, vai ler tudo, vai te dar aquela papelada sem fim. Então, ele é muito importante, se não, o que a gente estava comentando é que ele deve ser obrigatório. A gente não tem certeza, mas... Acho que ele faz também um balanço, a questão de condomínio que foi pago, as taxas que o antigo proprietário pagou ou não. Se a gente tem que devolver uma parte, se ele pagou o ano inteiro, a gente vai entrar no meio do ano. Então, às vezes a gente tem que devolver um dinheiro para ele. Então, tudo isso, essa balança, né, de o que entra e sai, o que é de cada um, é o notário também que calcula tudo, né? Ele vai te dar tudo mastigadinho. Então, se a pessoa pagou uma taxa que é anual e ficou só 8 meses dentro do imóvel, você vai pagar os outros 4, já que você está entrando naquele momento. Então, tudo isso ela vai te dizer e vai te informar. O trabalho principal, né, do notário são dois. Dois atos, né? O ato da hipoteca e o ato da venda. Nesses dois, o ato da hipoteca exige um documento da gente. Exige mais documentos, tá, gente? Mas o que eu tô lembrando, eu tô falando. Então, não surpreendam, porque vai ter muito mais coisa aí no meio do caminho. Então, o nosso notário, ele pediu, num certo momento, né, antes de fazer o ato da venda, ele pediu que a gente fosse no banco e conseguisse um cheque chamado traite bancaire, ou em inglês chamado draft. Esse cheque, ele está incluído o valor da entrada do imóvel e o valor dos honorários do notário.
Então, esse cheque a gente vai no banco, pede lá no caixa mesmo, esse cheque com valor X que a gente vai ter. Esse cheque vai ser dado pra gente e a gente aqui passou pro notário. Foi assim que funcionou com a gente, tá? Quanto que o notário cobrou pra gente fazer todo esse trabalho que a gente comentou? $1.200. Esse valor varia. No site do governo do Canadá tá entre $400 e $2.500. Mas, né, isso tudo pode ser mudado, reavaliado, cada um deve ser um valor. Mas por enquanto, o que a gente sabe é isso. O ato, depois que houve o ato da hipoteca, né, que a gente deu esse thread bancaire, a gente troca muito e-mail, tá? Informação pra lá, informação pra cá. Uma das coisas que ela pediu pra gente, logo assim, antes do ato da venda, foi os seguros. Então, aqui no Canadá é obrigatório o seguro de casa. E a voz tá falhando mesmo. De casa e de carro também. Né? E de carro também. Não tem essa de não ter, tem que ter. O que acontece com o seguro? Num apartamento, num prédio, existem 2 seguros. Um seguro vai ser pago pelo proprietário, pelo coproprietário, né, que mora ali, no próprio, como é que chama? Condomínio. Então, todo mês você vai pagar um condomínio X, depende do seu imóvel, e lá dentro já está o seguro do imóvel completo. Mas nós, como proprietários, também temos que fazer o seguro de que está dentro da casa. Então, não só do que está dentro, entre as paredes, né, de coisas, como do próprio imóvel mesmo que a gente mora, e não do prédio inteiro. Como eu falei, são 2 seguros. Esse seguro do nosso imóvel, que a gente tem que fazer, é obrigatório antes do ato de venda. Foi assim com a gente teve que conseguir um documento, né, do courtier da gente, antes que a gente conseguisse fechar a compra. Sem esse seguro, a gente não conseguiria o ato da venda, né, comprar a casa. Uma dica importante, vale fazer uma pesquisa sobre com quem você quer fazer o seguro. A gente fez com o próprio banco, mas eu já conhecia outras empresas de seguro desses últimos 6 anos que eu morei no Canadá. Então, já fiz seguro com um monte de empresa. Eu achei o nosso banco, o Banco Nacional, muito completo. Ele cobria muita coisa diferente, então ficou um pouco mais caro. Um pouco mais caro quer dizer quanto? O nosso foi em torno de $65. A gente já chegou a pagar aqui... $65 por mês. Por mês, A gente já chegou a pagar aqui no Canadá por apartamentos alugados e menores que o nosso, $20 por mês. Então, por isso eu tô comentando que varia muito, né? Tá. Então, eu falei de seguro do imóvel. Próximo passo. Vai acabar, gente, eu juro. Tá. Uma das coisas que acontecem também, que o notário faz, ele recebe o dinheiro do banco. Por isso que a gente comentou, eu acho que eu comentei no outro vídeo, mas se não, os 3, digamos, que eles são? Profissionais. Né? Profissionais. Os 3 profissionais, eles estão o tempo todo em contato. Tanto a corretora, quanto o notário, quanto o especialista em hipoteca. Porque eles têm que trocar documentos um com o outro. O especialista de hipoteca, nesse caso, está ligado a banco, né? Então, é o banco, o notário e a corretora. Exatamente. Então, o tempo todo eles estão em contato. Tem um momento, por exemplo, específico, em que a gente teve que o notário, né, ele vai receber o dinheiro do banco e é ele que regula esse dinheiro, é ele que lida com ele. A gente não bota a mão de dinheiro hora nenhuma. Tirando o valor do notário do empréstimo, né, que eu dei esse cheque do thread bancaire para ela, eu não mexi mais no dinheiro. Tudo isso é combinado entre eles. Terminando, estamos quase no fim, eu juro. Então, seguro já passei, notário. E é importante comentar, enquanto eu tô procurando aqui, gente, que o governo tá sempre lançando tipos de fundos, de ajuda para a pessoa que está comprando o primeiro imóvel. Busquem essas informações. Pessoal de banco normalmente sabe, mas se eles não souberem muita coisa, pesquisa na internet. Aide, que ajuda, né, do governo, por acheter la première maison, para comprar a primeira casa. Busque informações, porque sempre existem, cada província tem também ajudas diferentes, ajuda provincial e ajuda do governo. Então é sempre interessante pesquisar essas coisas para vocês saberem se que a gente está fazendo em 2019. Vai que, sei lá, em 2021 tem uma super ajuda que você está vendo em 2019 e está achando que não tem e tem, né? Guilherme, esqueci alguma coisa? Bom, tem as taxas também, né? Isso. Facada. Então, duas informações relacionadas a dinheiro que são importantes. Primeiro, tenha um valor guardado para você pagar todos os profissionais, mesmo que sejam só 2, no nosso caso foi só a inspeção e a notária, mas existem valores à parte. Aquele balanço que o Guilherme comentou entre o antigo dono e o novo dono,
a sua mudança, valores relacionados a documentos, porque vira e mexe tem um documentinho aqui, outro ali que você vai pagar uma taxinha. É pouca coisa relacionada a documentos, mas um montante, inclusive a entrada, a tal da tarifa, né, o taxe de bienvenue. Taxe de bienvenue é o seguinte, toda vez que você compra um imóvel, você tem que pagar uma taxa grande para a província e para a cidade. É uma taxa só, mas eles dividem o dinheiro. Ela é calculada em cima do valor do seu imóvel. Então, não existe um valor específico fixo. Vai depender do imóvel que você tem. Óbvio, quanto maior, quanto mais bonito, rico, cheiroso e caro o seu imóvel, maior vai ser a sua taxa. É cada imóvel, né? Se você comprar um segundo imóvel, você tem que pagar a taxa. A cada vez que você compra imóvel. Não interessa quantos anos da sua vida, quantos imóveis já comprou na sua vida. Toda vez que você compra, você vai ter que pagar. Para vocês terem uma ideia, um apartamento como o nosso, estando onde está na cidade de Laval, 2 quartos, 2 banheiros, metragem quadrada nunca sei, mas enfim, no nosso a gente pagou $2.700 para entrar no apartamento. Só que não é imediatamente não, você entra e normalmente eles dão um mês, às vezes, no nosso caso foram 3 meses, até que a gente teve que pagar essa taxa. Então isso é imprevisível, eles não sabem dizer quando é. Não é imediatamente, mas pode chegar a qualquer momento. Recebe pelo correio, né? Já é por correio. Então tem esse dinheiro guardado ou veja com o seu banco ou notário, inclusive o notário tem essa informação de quanto que é a sua taxa de bienvenue, dependendo do valor do seu imóvel. Ela sabe calcular isso. Outras taxas, essas outras duas que eu vou falar, são pagas anualmente. Todo ano você vai pagar, que é a taxa municipal e a taxa escolar. A taxa escolar, mesmo que você não seja estudante, mesmo que você não tenha filhos que estudem, você tem que pagar, porque você que mantém a educação, ou ajuda muito a manter a educação da província, para as futuras gerações. Então, essa taxa pra gente aqui, a gente pagou em Laval, paga $500 e poucos por ano, e a taxa municipal, que é uma taxa que cobre a parte de esgoto, de água, aí tem aqueduto, é muita coisa junto. E fora a taxa para a própria cidade, a gente paga por ano 2 parcelas de $1.280, mais ou menos. Então, esse valor é todo ano. Então, 2 parcelas de 1.280, mais ou menos, e mais de 500 e pouco, a gente paga todo ano. A tarifa de bienvenue, que é de entrada na casa, você paga uma vez. Uma vez quando você compra seu imóvel. Foi tudo, né? Foi. Então, guardem dinheiro para entrada. Se não tiver, vejam planos. Guarde dinheiro para conseguir pagar as taxas. Essas taxas são anuais, você tem que ter o dinheiro para pagar. Então, guarde elas bonitinhas. E é isso. Busquem profissionais de qualidade, busquem indicações. A gente indica brasileiro, mas não precisa. Pode ser um canadense, se você tiver indicação também de pessoas de confiança. Tem muita gente que tenta fazer por conta própria e tenta economizar, mas o barato sai caro, né? Depois encontra um monte de problema na casa, vê que ela tá toda enrolada e a pessoa arruma um pesadelo, né? Sim. Busquem... Toma cuidado. E tenham cuidado com a pressa. A gente encontrou rápido o nosso imóvel, mas a gente teve sorte, no caso, né? Porque não tenham pressa, mas também não precisa ficar pro resto da vida, né? Se você contratar bons profissionais, eles vão te ajudar. A gente foi rápido, mas a gente seguiu a cartilha aqui, né? A gente contratou não, né? A gente usou os profissionais todos, né? Os serviços, e não teve nenhuma dor de cabeça, né? Nenhuma surpresa. Não, deu tudo certinho, graças a Deus. Então, agradecemos aí a audiência, isso é muita televisão, né? Esperamos ajudar de alguma forma quem está procurando imóvel. Se vocês tiverem comentários ou perguntas, deixem aí embaixo, que a gente souber, a gente ajuda. Ou então troquem informações também nos comentários, né? Que isso pode ajudar. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.